Senhor meu Deus. Não há nada de diferente para iniciar uma oração numa reunião como essa, senão mais uma vez agradecer pela oportunidade, pela vida, pela salvação. Eu não posso fazer uma oração diferente. Não posso falar nada diferente disso. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu sempre sou grata ao Senhor. Dependo do Senhor. Eu só confio no Senhor. O Senhor sabe que eu não confio em nada. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o único que não falha é o Senhor. E a tua palavra diz isso. Bem-aventurado. Bem-aventurados. Bendito é o varão que confia no Senhor. Bendita a pessoa que confia no Senhor. E põe no Senhor a esperança. Porque será como aquela árvore plantada junto a ribeiros, que não receia quando vem o calor, que dá fruto na estação certa. Sua folha fica verde o ano todo. E não teme a sequidão. Obrigada. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guiado, nos conduzido. O Senhor tem nos orientado, tem nos ajudado a caminhar. Sem o Senhor, sem essa ajuda, nós jamais conseguiríamos. Não, com certeza, não teríamos chegado até aqui e não teríamos sequer esperança de continuar seguindo em frente. O Senhor é um Deus muito bom, tem nos ajudado a viver e todos os dias tem nos dado uma visão muito gloriosa, positiva, vitoriosa da vida. Nós olhamos sempre em frente, não olhamos para trás, porque fomos ensinados a isso. Nós sabemos que tem muita gente em depressão, e a depressão é o excesso de passado. E tem muita gente ansiosa, e a gente sabe que a ansiedade é um excesso de futuro. Então, não nos prendemos mais o ontem, e não nos prendemos o amanhã. Porque nós sabemos que nós só temos o hoje. Não adianta chorar leite derramado. E não adianta também alimentar uma ansiedade insuportável pelo amanhã. Porque o que nós estamos plantando hoje é exatamente o que vamos colher amanhã. Um agricultor, quando lança semente de arroz, ou de feijão, ou de milho, ou de soja, não sei qual, quando ele lança uma semente naquele solo, ele sabe que no tempo certo, ele vai ter determinada colheita. Ele não vai esperar de forma alguma uma colheita diferente daquela semente que ele lançou naquele solo. Então, meu Deus, se nós temos plantado uma boa semente todos os dias da nossa vida, buscando o Senhor, amando o Senhor, priorizando o Senhor, plantando uma boa semente na vida das pessoas, gastando e desgastando a nossa vida na sua casa, na sua presença, no seu altar, na sua obra, então não tememos o amanhã, de jeito nenhum. Não tememos não, e nós sabemos muito bem tudo que temos plantado. E se temos plantado a obediência no Senhor, nós vamos colher bênçãos, porque quem planta obediência colhe bênçãos. Quem planta a fé no Senhor, com certeza colhe milagres. Obrigada por essa reunião, por essa oportunidade. O Senhor sabe que eu confio no Senhor. O Senhor sabe que eu tenho levado o teu povo a confiar no Senhor. E uma coisa muito boa que nós temos sido ensinados pelo Senhor, a não olhar para o passado, a não nos prendermos ao ontem, nem
nos prendermos ao amanhã, mas nos prendermos ao hoje. O Senhor tem nos ensinado a ter esperança. O Senhor tem nos ensinado a plantar a boa semente com a certeza que vamos colher a boa colheita. Então, meu Deus, o Senhor tem nos ensinado a escolher a vida. Nós temos escolhido a vida. Se nós escolhemos a vida, então não temos medo da morte. Isso tudo é maravilhoso. O Senhor tem nos ensinado. É como um filho que nós educamos para a vida. Ele sabe o que ele aprendeu. E se ele fizer uso daqueles bons conselhos que o papai e a mamãe deram a ele, com certeza será bem-sucedido. Então, Salvador eterno, eu oro para que cada pessoa se agarre ao Senhor com mais força. E que nenhum venha temer absolutamente nada. Porque quando uma pessoa anda com o Senhor, não há por que temer. Por que vamos temer algo? Não há por que temer. Não temos medo, até porque o Espírito que o Senhor nos deu é um Espírito de coragem. Nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Nós olhamos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e nós seguimos sempre em frente. E como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Então nós somos orientados a avançar todos os dias para coisas maiores e seguir em frente, e construir algo novo e aprender com os erros e não repeti-los, e consertar e avançar e construir coisas novas. Nós somos orientados, nós somos dirigidos e nós temos feito isso. Eu amo o fato de estar aqui, de servir o Senhor e de conhecê-lo tão profundamente. E é isso que eu oro, para que o teu povo te conheça profundamente, porque quando uma pessoa te conhece de forma revelada, não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo do ontem nem do amanhã, não tem medo do futuro, não tem medo de viver, não tem medo de nada, não tem medo do diabo, do inferno, não tem medo de injustiça, não tem medo de ameaças, não tem medo de nada, porque confia no Senhor. O Senhor nos deu um espírito de coragem, e é com coragem que seguimos a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, nós dependemos do Senhor, e somos orientados a depender do Senhor, e não da força do braço. E quando uma pessoa depende do Senhor, ela não está dependendo de ninguém, nem da força do braço, de uma força humana. Ela está dependendo do Senhor. E quando uma pessoa depende do Senhor, ela é honrada, ela é cuidada, ela é abençoada, ela é defendida. E nós dependemos do Senhor, a nossa dependência total no Senhor. Perdoa as nossas falhas, erros, fraquezas. Se nós falamos algo que te entristeceu, fizemos, nos perdoa, Senhor. Perdoa tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, nos perdoa, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre cada templo, cada vida, cada líder, cada pessoa que está conosco, cada pessoa que nos acompanha. Passa do teu sangue, visita cada um agora, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade, que vidas sejam salvas, abençoadas e transformadas, que todos sejam revigorados e poderosamente abençoados, Pai. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, ciladas, artimanhas, atuações demoníacas. Nós repreendemos todas as obras do mal contra nós. Tudo que se levantou contra nós, nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo que queira, setas demoníacas para atrapalhar a reunião, roubar mentes,
dispersar mentes, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue nos garante a vitória, o teu sangue nos garante a vitória, há poder no sangue de Jesus. Passa do teu sangue aqui, vem ao nosso encontro e se manifesta com poder. Eu peço que o Senhor fale conosco, assuma o controle dessa reunião. Eu entrego tudo nas tuas mãos e confio totalmente que o Senhor vai se fazer presente e vai abençoar cada vida que venceu obstáculos para chegar até aqui. Obrigada, Deus. Nós chamamos de mais amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler Isaías 28, 16. Eu vou ler em 3 traduções e aí seguimos. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor, Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, diga isso comigo, aquele que crê, não se apresse. Deus estava falando de Jesus, essa pedra, o Senhor, esse alicerce tão bem feito, incapaz de ruir qualquer construção. Tudo que for construído em cima desse alicerce, tudo que tem sido construído em cima desse alicerce, dessa pedra que é Jesus, jamais vai fracassar. E ele disse: aquele que crer, não se apresse. Por que aquele que crê não se apresse? Porque quando uma pessoa está vivendo uma situação difícil, um momento difícil, mesmo estando em Deus, ela pode permitir um temor e esquecer que a fundação dela é muito bem feita, que é Jesus. Ela foi, a casa espiritual dela, a vida dela tem sido construída em Jesus. E se ela tem dependido de Deus, ela tem servido a Deus com temor. Ela não tem por que duvidar e se precipitar em alguma atitude estúpida. Quem crê nisso, não se apresse, não seja precipitado. Quando a pessoa está vivendo um momento difícil, ela começa a pensar em muitas coisas e a sentir muitas coisas. Isso pode ser um perigo, porque ao invés dela pensar a palavra de Deus, ela começa a pensar naquilo que não deve, começa a sofrer por antecipação. Ela nem sabe se algo vai acontecer, mas ela começa a sofrer. Ela começa a ir muito longe. E alguns se precipitam, agem na precipitação, tomam uma atitude na carne com medo da situação. E o Senhor já começa dizendo exatamente isso: eu assentei em Sião uma pedra provada, preciosa, de esquina, que está bem firmada, bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Se você crê que uma pessoa que está em Cristo e tem construído a vida dela em Jesus,
jamais vai desmoronar, vai fracassar. Você não precisa se apressar e fazer alguma coisa por medo de uma situação. Você não tem que ser precipitado. E eu creio que a preocupação aqui, o que Deus estava falando é, peraí, não sejam precipitados. Não sejam precipitados. Então, abrimos essa reunião já dizendo isso. Não seja precipitado. Não sofra por antecipação, não tire conclusões precipitadas. Não tome uma decisão apressada, precipitada, porque você está no calor da emoção, você está temendo algo, você agora acha que precisa resolver isso logo, e Deus está dizendo, não. Se você tem construído a sua vida no Senhor, você tem que crer nisso. Que esse fundamento é firme. Ele não vai ruir. Então, você não precisa se precipitar em nenhuma atitude que com certeza vai se arrepender depois. Vamos ler em Isaías. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada. Tá, é muito bem, a palavra experimentada é ótima, porque quem já experimentou do poder de Deus, de um relacionamento com Deus, sabe que funciona. Eu já experimentei, vivo experimentando, venho desfrutando e sei que tudo que você levanta, confiando em Deus, dependendo de Deus, com a ajuda de Deus, não fracassa. Uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, o alicerce é seguro. Aquele que confia nisso, jamais será abalado. Tudo que você tem que fazer é confiar que o alicerce é seguro. Você pode levantar qualquer coisa em cima disso. Dentro da vontade de Deus, você pode levantar qualquer coisa, porque esse alicerce aguenta, que é Jesus. Então não há fracassos em Jesus. Quem anda com Deus não fracassa. Se você confia nisso, se você crê, e não se precipita, se você confia, você jamais será abalado. Jamais. Nada nesta vida é mais forte que o poder de Deus. E quando uma pessoa depende dele, e constrói a sua vida no Senhor, confia naquilo que Ele falou, ela não vai se precipitar numa atitude estúpida, porque ela sabe que ela não será abalada, nada que acontecer, que cruzar o caminho dela, vai terminar em derrota. Agora, na mensagem, fala de uma maneira extraordinária, e eu peguei o versículo 17 também. Mas o Senhor, o Eterno, tem algo a dizer a respeito disso. Prestem muito atenção. Estou pondo um fundamento em Sião, um fundamento de pedra, angular, sólido e verdadeiro. E este é o significado da pedra. Sabe o que significa essa pedra? Vamos juntos? Quem confia, jamais será abalado. De novo, quem confia, jamais será abalado. E o Senhor continua dizendo algo. Vou fazer da justiça o padrão de medida. Qual é a minha medida? O que eu uso para medir as coisas? De que lado eu estou? Da justiça.
e da equidade. O que é equidade? Julgamento justo. Imparcialidade. Deus é imparcial, Ele está do lado da justiça. O julgamento de Deus é justo. Então Ele vai usar um padrão, a justiça, vou fazer da justiça o padrão de medida. E da equidade o prumo para a construção. Vamos juntos agora. Uma chuva de pedras derrubará os barracos da mentira. E uma enchente repentina levará embora o entulho. Se eu parasse aqui e despedisse você, estava tudo certo. Porque isso é uma palavra tão forte. Deus está dizendo exatamente que não há como alguém que confia nele fracassar. Se você está dependendo de Deus, o fundamento é de pedra, é angular, é sólido, é verdadeiro. E o nome, o significado desta pedra é: quem confia jamais será abalado. Se você eleva o seu nível de confiança, você confia em Deus, não tem abalos na sua vida. Estou abalado porque eu perdi isso, aquilo. Você não vai perder. Você não perde. E pode se levantar muitas coisas. Mas como é que Deus trabalha? Com justiça e equidade. De que lado Ele está? Da justiça e do julgamento justo. E o que Ele faz? Aqui Ele diz que a casa daquele que confia nele, que construiu em cima desse fundamento sólido, jamais será abalado. Mas Ele está dizendo, chamando de barraco, tudo aquilo que não é verdadeiro. E Ele está dizendo que uma chuva de pedras, ou de saraiva, como está na Almeida, derrubará os barracos da mentira. E uma enchente vai levar todo o entulho desse barraco. Ele está dizendo que, possivelmente, o que está enfrentando, o que você está enfrentando, o problema que está diante de você, é um barraco. Tem muita diferença de uma construção sólida, com fundamento sólido, pode vir o furacão que for, não derruba aquilo, de um barraco, um barraquinho, que aqui, umas estaquinhas, um pauzinho que colocou aqui, está na superfície, cobriu com alguma coisa. Deus está do lado da verdade. Deus está do lado da justiça. Deus é um Deus de justiça e equidade, julgamento justo. E onde há mentira e a falsidade, Ele não está. E eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor está dizendo que Ele vai mandar uma chuva de pedras que vai derrubar todo o barraco de mentiras. Talvez você está sendo injustiçado. Talvez tem situações difíceis, injustas, graves acontecendo com você. Mas essa é uma palavra profética, é uma palavra de Deus para quem está vivendo alguma situação de injustiça. E a garantia dele é essa: você está num alicerce firme, esse alicerce não vai ruir. Mas todo o resto são barracos, e barracos de mentiras, de falsidades. A chuva de pedra, uma chuva de pedras, derrubará os barracos da mentira, e você não vai precisar nem se preocupar com os entulhos, porque uma enchente repentina vai levar tudo embora. E você não vai mais ver isso. Eu quero que você pegue essa palavra.
Porque Deus está assegurando grande vitória. Nenhuma mentira vai prevalecer. Nenhuma injustiça vai prevalecer. Deus está no lugar da justiça e da equidade. Ele faz uso da justiça e da equidade, do julgamento justo. E quem está nele está num firme fundamento, que não tem a menor possibilidade de nenhuma rachadura na parede aparecer. Quando você constrói a sua casa espiritual nesse fundamento, nesse alicerce, você não precisa ter medo nem de rachadura. Porque não vai acontecer. Não falha. E o que enfrenta tudo que vem contra aquele que levantou a sua casa nesse fundamento sólido, são barracos. E o que é uma grande construção diante de um barraco? Olhe para uma grande construção e imagine um barraco. Tem diferença, não tem? Uma grande construção, com fundamento sólido, é algo estável. Um barraco não é estável, não é seguro. Nada está seguro, ninguém está seguro debaixo de um barraco. Ninguém está seguro debaixo de um barraco. Se você constrói alguma coisa e tenta se esconder debaixo de um barraco, você sabe que você não está seguro. Não há segurança num barraco. Não há estrutura. Não há nenhuma garantia. Ninguém vai garantir um barraco. Esse barraco nunca vai cair. Esse barraco nunca vai desmoronar. Porque sabe que dependendo, um vento não precisa nem ser muito forte. Já vai levar o que está ali, seja papelão, lona, ou mesmo madeirinhas, o que for, um barraco. Não tem alicerce, não tem segurança. Então, você não tem que se apressar em alguma coisa, porque está vivendo uma situação contrária, difícil, injusta. Porque o que Deus usa, o padrão de medida de Deus é a justiça. E a equidade é o prumo para a construção. E uma chuva de pedras derrubará os barracos de mentira. Você não precisa temer. Oh, bispo, mentiram contra mim, no meu trabalho, em tal situação, levantou-se isso e aquilo. São barracos de mentira. Ele vai cair. E uma enchente repentina vai levar todo o entulho, vai levar o entulho embora. Isso vai sair da sua frente, Deus vai te dar um grande, grande livramento. Uma grande vitória. Grande, grande, grande. Coisa especial. Vamos para Isaías 30, 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de você. E por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Que equidade? Deus, Ele não é parcial, Ele é imparcial. O julgamento de Deus é justo. Ele é justo. E quando há justiça em algo, Deus age com poder. Ele se manifesta naquilo.
e mostra o seu poder. E ele diz aqui: bem-aventurados todos que nele esperam. Então o que nós começamos a ler? Não se apresse, espera por Deus, porque Ele é um Deus justo, de equidade. O julgamento de Deus é justo. Não faça nada na precipitação. Espere por Deus, porque bem-aventurados todos que esperam nele. Quando você espera por Deus, você vê o resultado daquilo, o poder de Deus, a resposta de Deus para as coisas, a forma de Deus trabalhar é perfeita. Às vezes a pessoa, ela quer ir lá e agir em algo. Não, se Deus não te mandou, não se precipite, simplesmente confie em Deus. Porque os barracos, uma chuva de pedras, vai derrubar o barraco de mentiras. E uma enchente vai levar o entulho embora. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. E Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Deus espera o momento, é agora. Eu vou mostrar a minha bondade para a vida dessa pessoa que tem confiado, esperado por mim. E Ele diz aqui, Ele se levantará. Você acha que Deus fica de braços cruzados diante da injustiça, diante de uma situação contrária, demoníaca? Não. Deus socorre os seus. E como são felizes todos os que nele esperam. Então o que temos que fazer? Esperar por Deus. Confiar em Deus. Conselhos nós podemos receber vários. As pessoas vêm e dizem, olha, eu acho que você devia fazer assim, e fazer daquele jeito, faça isso, faça aquilo. Não faça não. O que Deus está falando com você? Permaneça na justiça, permaneça no temor e faça o que é certo e justo diante de Deus. E confie nele, espera por ele, deixa ele agir. Coloca as coisas diante de Deus e deixa Deus agir. Porque você não tem, a sua vida não é um barraco de mentiras. A sua vida é uma construção sólida. Você levantou a sua vida num fundamento firme, que jamais vai falir, vai ruir. Você pode levantar qualquer coisa em Cristo. Quando você passa a andar com Deus, tudo que você constrói em Deus, permanece. Tudo permanece. Tanto que a Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, e para uma glória maior. Você nunca vai ver uma pessoa que tem construído uma vida em Deus fracassar. Se alguém diz que é cristão e tem fracassado, é porque ele não tem andado em conformidade com Deus. Porque quando uma pessoa anda em conformidade com Deus, é impossível ela fracassar, ela perder. Porque o fundamento é sólido. E tudo que lutar contra ela são apenas barracos, barraquinhos. Nada mais que isso. Imagina um barraquinho diante de uma grande construção sólida. É a diferença do justo para o ímpio. Do verdadeiro cristão para uma farsa. O verdadeiro cristão é uma construção sólida, inabalável.
impossível de ser abalado. Impossível de ser abalado, como nós acabamos de ler. Mas você pode dizer o mesmo para um barraquinho? Para um barraco? Como está escrito? Não, você não pode. Aí está a diferença do justo para o ímpio. O justo é uma construção sólida. E o ímpio, ou os impostores, as farsas, são apenas barraquinhos, que não precisa nem de um vento forte para derrubar. Isso não é forte? Vamos lá, isso não é forte? Uau! Isso é forte demais. Eu tenho que prosseguir, mas eu vou guardar isso com você. Depois eu leio de novo. Antes de partirmos. Quem confia, este é o significado da pedra, quem confia jamais será abalado. Não tem abalos, porque a estrutura é muito boa. Vou fazer a justiça, vou fazer da justiça o padrão de medida e da equidade o prumo da construção. Uma chuva de pedras derrubará os barracos da mentira. E uma enchente repentina levará embora o entulho. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Qual o pensamento de Deus para nós? Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o quê? O fim que esperamos. Então, como ele pensou, assim acontecerá. E como ele planejou, assim acontecerá. E como pensou, assim será. Esmagarei a Síria, diga esmagarei a Síria, na minha terra, e os meus montes a pisotearei, nos meus montes a pisotearei. Vamos juntos, o seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. A Síria foi um inimigo bem forte. E que estava sempre tentando fazer mal a Israel. Sempre tentando prejudicar Israel e fazer mal a Israel. E o Senhor disse: como eu planejei, assim vai acontecer, e como pensei, assim será. Eu vou esmagar a Síria. E eu gosto muito da palavra esmagar. Porque esmagar é esmagar. Esmagar é esmagar. E a Síria é representação do mal, do diabo, de situações perversas. E o Senhor diz simplesmente: eu vou esmagar esse mal. Eu vou esmagar esse inimigo. A Síria era um inimigo. Eu vou esmagar na minha terra. E os montes, os meus montes a pisotearei. Eu vou esmagar e ainda vou pisotear. E eu vou tirar o jugo dos ombros do meu povo. O seu jugo será tirado, esse jugo, porque era um peso sobre Israel. A Síria pesava Israel. Provavelmente você está vivendo algo que tem pesado a sua vida. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai esmagar essa situação, vai pisotear, e Ele vai tirar o jugo, o seu jugo, o jugo desse inimigo, o jugo desse problema que esse inimigo colocou, que essa situação colocou. O Senhor vai tirar esse jugo, esse fardo dos seus ombros, aleluia. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Eu acredito que há pessoas aqui que têm um jugo, que tem um fardo sobre os ombros, que alguém
como a Síria estava colocando em Israel. Mas o Senhor está lhe garantindo que Ele vai tirar. Ele vai tirar. Isso não vai permanecer mais. Ele vai arrancar. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Vamos para Juízes 11, 1 a 8, depois 32 a 33. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar em Tobi. Foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, ou na Almeida, não seja por cabeça, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. No 32 e 3, diz: então Jefité foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Essa história é fantástica porque Jefité, ele era, como diz aqui, um guerreiro valente. Mas o pai dele teve um caso com uma prostituta, e a mãe dele era uma prostituta. E as pessoas são perversas e elas se aproveitam de coisas para poder pesar a vida dos outros. E a própria família pesou demais a vida de Jefté. Sabe quando a própria família é que se vira contra a pessoa e trata ela como um nada? Ele foi tratado como uma pessoa assim, algo descartável, algo que não valia nada. Você não é filho de outra mulher, você não vai herdar conosco, cai fora daqui, e não queremos você conosco. E ele era um guerreiro valente. Mas a família, e pelo jeito, ninguém, porque a forma que ele disse para os próprios líderes de Gileade, era de quem não tinha tido apoio de ninguém. Mas aí, ele foi, seguiu o caminho dele, mas ele temia Deus. O alicerce dele tinha sido feito. Ele levantou a sua construção num alicerce muito bom, que é Deus. Passado o tempo, os amonitas foram contra ele, como está aqui. Os amonitas eram... esse povo era um povo mau e perverso contra Israel, inimigo terrível também. E você vai vendo, ó, de tempos em tempos é um tipo de inimigo. É a Síria, os amonitas. O diabo, ele vai sempre criar uma situação para tentar te desestabilizar. Mas se você tem uma vida com Deus, você vai permanecer estável quando a Síria te atacar, porque você sabe que Deus vai esmagar.
quando os amonitas vierem contra você. E assim por diante. Você vai confiar, como nós aprendemos aqui desde o início da reunião. Porque você sabe que você não vai ser abalado. E você sabe que você não precisa se precipitar em nada, em nenhuma atitude na carne, porque você tem Deus. Por que você vai temer? Temer uma ameaça, uma injustiça, ou alguma situação, sei lá, muito grave? Não, você não tem por que temer. Seja uma enfermidade, um problema familiar, você sabe que Deus defende o seu povo. Deus cuida dos seus. E ele foi. De repente, os amonitas foram contra Gileade. E eles não tinham como enfrentar aquele inimigo. Eles não sabiam o que fazer. Olha como Deus faz as coisas. Eles foram obrigados. Eles foram obrigados. Sabe quando a pessoa não tem saída? Tiveram que buscar Jefté. Se humilharam diante de Jefté. E colocaram Jefté como comandante, como cabeça, como líder. Quase que imploraram para ele. Seja o nosso comandante, nos lidere. Não tem ninguém que possa enfrentar os amonitas. E a Bíblia diz que Deus deu vitória a Jefté, venceu os amonitas, e ainda ele conquistou cerca de 20 cidades que estavam sob o domínio do inimigo, e ele trouxe um respeito, uma credibilidade para o país. Deus pôde fazer coisas estrondosas por intermédio dele. Mas como tudo começou? Com injustiça, desprezando, menosprezando, criticando, rejeição. Ele sofreu uma rejeição absurda. Trataram ele como nada. Você é filho de uma prostituta, você não vai herdar nada, cá fora, nós não queremos você aqui. E olha como Deus faz. Eles foram buscar o Jefté. Eles imploraram para o Jefté ser cabeça, ser o comandante, o líder deles. Eles é que foram lá. Não é o Jefté que foi correr atrás deles, eles foram até lá. E essa é uma palavra extraordinária para cada um levantar a fé. Porque às vezes você vive uma situação como ele foi rejeitado, foi injustiçado. E você se entrega àquilo. Não, Jefté não se entregou. Nós não podemos nos entregar. Como é fácil se entregar àquele monte de pensamentos. Ah, é tudo tão difícil para mim. Parece que nada melhora, não está avançando, é muita luta. E lá vem o pensamento, ai, não sei se está valendo a pena, acho que melhor eu deixar, largar a mão, desistir, porque nada muda, parece que nunca nada vai mudar, eu estou tão distante de tudo, eu estou lutando, mas não acontece, acho que é melhor eu ir embora, acho que eu vou mudar de cidade, vou voltar lá para a minha cidade, vou voltar lá para o meu estado, eu acho que eu vou procurar, arrumar um jeito de eu ir fora, sair um pouco fora do país, eu acho que eu vou largar a mão disso, eu queria sumir, queria desaparecer, acho que eu perdi a vontade de viver, sabe, são tantos pensamentos demoníacos, sabe, eu vou largar a mão disso, acho que eu vou me separar, acho que eu vou pedir demissão, acho que eu vou abandonar essa profissão, eu vou fechar as portas, eu vou parar, e vai, é sempre voltado para a derrota, para a desistência, para a entrega, não vai dar, não vai acontecer, mas nós começamos falando sobre o quê? Nós construímos a nossa vida num fundamento perfeito, sólido, e nada pode ser abalado, nenhum abalo vai acontecer nessa construção.
porque o fundamento é perfeito, fortíssimo. Nada pode abalar. O problema é que as pessoas vão se entregando aos sentimentos, às emoções e a tantas coisas. Você tem que crer até o fim. Deus não livrou Jefté daquele desprezo, daquela rejeição. Ele foi expulso. Mas a vida dá voltas. E chegou a hora de Deus levantar Jefté, honrar, justificar, e fez com que aquele povo não tivesse saída. Tiveram que ir em busca deles, se humilharam, pediram quase que pelo amor de Deus. Às vezes você acha que coisas assim não acontecem mais. Sim, acontecem. Deus restitui as pessoas, Deus restaura. Deus faz justiça. Deus levanta pessoas. A palavra desse ano é exatamente essa, que Ele vai colocar por cabeça. Ele colocou Jefté por cabeça, o filho da prostituta, que tinha sido rejeitado. Agora os líderes, os poderosos do lugar, estão ali implorando: seja nosso comandante, assuma como cabeça, nos lidere. Ele foi colocado como cabeça, como liderança forte, como juiz em Israel. Ele foi colocado como juiz. O filho da prostituta se tornou a liderança máxima do lugar, um juiz em Israel, que era o chefe máximo, o que mandava, o que liderava, o que aconselhava, o que determinava absolutamente tudo. E Deus pegou quem? O filho da prostituta rejeitado. E deu vitória a ele. E essa vitória trouxe um respeito, uma notoriedade, um poder. E deu a ele o poder de conquistar mais 20 cidades que estavam nas mãos dos inimigos. Deus deu muito mais. Se Deus só tivesse dado a ele a vitória contra os amonitas, já seria algo grandioso. Já era algo grande. Mas Deus fez mais, infinitamente mais. Deu a ele mais 20 cidades. Ele conquistou mais 20 cidades. É assim que Deus trabalha. Agora você precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas só funcionam pela fé. Você tem que ter a linguagem da fé. Você não pode agora ouvir a palavra de Deus e dizer: sim, eu creio, eu creio. Aí você sai, daqui a pouco se depara com alguma situação e já começa a dizer de novo: não creio, está difícil, não sei, eu não sei. Ou você crê, ou você não crê. Você tem que ter uma linguagem única, a da fé. A fé é uma lei. A fé é o que funciona. Tanto que a Bíblia diz que o que não é feito por fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, você nunca vai agradar a Deus se você não crer no que Ele falou. Eu que sou uma humana, falha, pergunte à minha família se eu aceito qualquer dúvida em relação ao que eu falo. Porque é do meu temperamento ter precisão nas coisas, falar as coisas que eu sei. Eu falo com convicção, porque eu sei o que eu estou falando. Eu não falo pelos cotovelos, eu não solto palavras ao vento. Quando eu falo uma coisa, eu sei o que eu estou falando. E quando eu não tenho certeza, eu digo não tenho certeza. Mas quando eu tenho certeza, eu digo eu tenho certeza. E eu não gosto jamais que digam para mim: ah, mas você tem certeza? Não fale isso comigo que eu vou perder a paciência. Se eu estou falando que tenho certeza, eu tenho certeza. Eu não gosto mesmo. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho muito respeito pelo que eu falo. E o que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa humana falha. E eu não gosto disso. Agora o Todo-Poderoso, que nunca
nunca falhou na vida. Sempre existiu, desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalhe por aquele que nele espera. Ele nunca falhou. Como pode alguém duvidar de Deus? Como pode alguém duvidar da palavra de Deus? Porque quando você duvida, você está dizendo que aquilo não é verdade, que não é bem assim, que Deus não é tão forte, que Ele não vai fazer. Agora Deus sempre fez, Deus sempre agiu, sempre socorreu, sempre livrou os seus. E o povo de Deus não pode viver dessa maneira, de forma incrédula, passiva, acomodada. Eu não sei se Deus vai fazer. Eu estou temendo. Temendo o quê? Você não tem que temer nada. A Bíblia diz que não temos que temer nada. Não temas, porque sou contigo. Tem diversas vezes Deus disse isso para o seu povo. Não temas, não temas, não temas. Como pode uma pessoa viver de forma incrédula, duvidando, questionando, passiva diante das coisas? Recebe um diagnóstico médico. Então, eu desabei. Então, você não construiu sua casa nesse alicerce firme. Que Deus você está servindo? Se você está sendo abalado, eu acabei de ler que não somos abalados. E se você está abalado, eu lhe pergunto, quem é seu Deus? Não pode ser o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Não pode ser o Deus de Israel. Não vamos. Se você está abalado, essa frasezinha, eu estou abalado, eu me abalei, estou chocado, chocada, abalado, abalada, isso me abalou, abalou minha fé, mexeu com as minhas estruturas. Então, você não construiu nesse fundamento, que é Deus, que eu li para você. Então, você não levantou sua casa neste fundamento, em cima deste alicerce poderoso, que nada construído nele pode ser abalado. Sofre abalos. Então, precisamos descobrir que Deus você serve. É o Deus vivo, o Deus de Israel, porque se você serve a esse Deus, você não vai temer, você não vai se abalar, você não vai chocar, você não vai se entregar, porque você sabe que Ele não fracassa. Deus nunca fracassou, Deus não perde guerras. Ele pode até não me livrar de entrar naquele problema, mas Ele me dá vitória. Ele me dá vitória. Ele dá vitória ao seu povo. Eu tive um diagnóstico Peraí. Você tem que lançar mão do que está escrito. Mas o problema das pessoas é que assim, elas acabam de ouvir o que Deus falou. Aí elas sentam diante de um médico, que é uma autoridade totalmente limitada, falível, não é infalível. Elas servem aquele que é infalível, nunca falhou, que é ilimitado, que é o Todo-Poderoso. Aí elas sentam diante de algo que é totalmente limitado e elas ficam com o que é limitado. Elas depositam a fé em tudo aquilo. Quando, nesse momento, cada um deveria pegar com força e dizer, ok, esse é o seu papel. Mas eu vou lutar com a fé. Eu sei que Deus pode me dar vitória, eu vou confiar nele. E a vontade dele na minha vida vai
prevalecer, Ele vai me honrar, Ele vai me dar vitória, eu vou lutar com Deus, eu vou lutar com a fé, eu creio. A fé é o firme fundamento, é a base de tudo, daquilo que você espera. Você está esperando, mas você não viu, é invisível, é abstrato, você não pode tocar, mas você crê, você não pode ver, você não pode pegar, não pode, não tem como pegar, mas você tem certeza, diga certeza, que você vai viver. Não, aí ficou fraco agora. Certeza foi melhor, eu gostei mais do certeza. Certeza eu gostei, você foi forte no certeza. A outra parte falhou. Você tem certeza que Deus não vai falhar, que você vai viver o que está escrito? Você tem certeza. Você não pode ver, você não pode tocar, seus sentidos não podem, você não tem como. Tudo que você ouve é negativo, que você vê é negativo, você toca é negativo, você tem, é cheiro de problema, gosto de problema, mas você crê. Você crê. Você não age como Tomé, que precisou tocar, toca aqui, toca aqui. Oh, Senhor, Senhor meu. Tomé, meu filho, menos. Menos, meu filho, porque felizes são os que não viram, mas creram. Você só creu porque tocou, porque você viu. Mas felizes são aqueles ali que não precisaram tocar, não precisaram ver nada. Eles creram. Esses são os abençoados. E é isso que Deus quer que cada um entenda. Eu me lembro muito bem quando eu vivia situações de enfermidade em casa e que Deus me levava a crer, e às vezes situações 1000 ao meu redor, dizendo que aquilo não ia ter jeito. E eu dizia, vai ter? Não vai ter. Vai ter, eu declarava, eu declarava, vai ter. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados, meu filho está curado, febre de mais de 40 graus. Eu vi esse menino em situações, assim, terríveis. Numa situação onde ele chegou, isso o médico deu o depoimento, se você falar com ele, na caminhada até teve o depoimento, está aí no nosso site esse vídeo dele, e se você falar com ele, ele vai confirmar, porque ele lembra desses detalhes. E o meu filho esteve lá, ele lembrou, meu filho, desse detalhe. Quando chegou a 42 graus, ele enfiou na banheira de gelo puro, como a última esperança, porque tudo que ele deu não baixava, e ele enfiou na banheira de gelo, e eu virei as costas, as minhas lágrimas caíam, e eu dizia, eu confio no Senhor. Lá dentro de mim eu só segurava assim, pensava que eu ia morrer, mas eu dizia, eu confio no Senhor. E eu não morri porque Deus me sustentou, porque nesses momentos parece que você vai morrer mesmo. A hora que eu vi o bebê, aquele menininho pequeno, ele pegou assim, naquele, como assim, nenhum remédio fez efeito, não tinha o que fazer, ele não podia, chegou a 42 graus, ele enfiou na banheira com gelo. Não tinha o que fazer. Era impossível. As lesões, as previsões, para tudo aquilo, que por causa disso, com certeza lesionou isso, vai ter isso, o exame que saía apresentava isso. E quando eu olho esse garoto com 30 anos, sem uma sequela, sem uma, como é que não fica uma? Podia ter ficado uma. Diante do quadro, ainda seria um grande milagre. Não ficou uma, é Deus. É Deus. Como não crer nesse Deus? E eu poderia passar horas falando, Deus, 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 Ele não falha. Como pode alguém duvidar de Deus? Ele cura absolutamente tudo. Seja qual for a doença, Ele cura. Seja qual for o problema financeiro, Ele muda. Você fica aí olhando quantas vezes eu olhava para a vida.
Parecia que eu nunca, era tanta dificuldade para comida, para o básico. Eu já contei aqui que às vezes à tarde aconteceu, não muitas vezes, mas aconteceu. Acho que até muitas vezes, pelo tempo que era, de eu misturar açúcar com farinha biju, porque não tinha o que comer. E você dá vontade de comer algo, você pensa, vou bater um bolo, não tem a farinha, vou bater, não tem um ovo. Ah, não tem, mas meu Deus, mas que desgraça, não tem nada. Não tem nada. E você olha assim para a vida, parece que você não vai sair daquilo. Mas eu me agarrava na palavra. O Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. E Deus fez tanto, tanto, tanto. Que é um milagre, milagres e milagres e milagres e milagres e milagres. Tantos milagres. É Deus. Então, seja lá o que for. Eu me lembro quando eu estava na aula de queimados no hospital da Santa Casa, meu Deus, eu estava em carne viva e queimado, as enfermeiras, o pessoal que lida com a saúde, sabe, isso fede, isso é horrível. Eles te levam para o centro cirúrgico para fazer aquelas raspagens, aquelas coisas terríveis, você volta, você pensa que você vai morrer. Aí eles têm que te dar morfina. Eu me lembro que, quando eu entrei no hospital, assim, eles foram me dando morfina, porque eu estava com queimadura de 3º grau, eu estava toda, se você olhasse as minhas pernas, deformou, inchou, as bolhas subiram, estava tudo destruído. Tudo destruído. Sabe, as previsões para os pés, porque você sabe, queimadura de 3º grau causa lesões terríveis e etc. Ainda mais nos pés. Ficou aquele buraco. Eu, quando olho para os meus pés, e eu lembro como eu fiquei, quem me viu, não tem como. É que na época não tinha celular, não tinha nada disso para a gente fotografar, porque se eu tivesse, eu tinha fotografado, você olharia, e eu tenho certeza que seria difícil para você olhar para a cena, para a imagem. E numa dor daquela, ninguém lembrava dessas coisas, não tinha esse hábito que as pessoas têm de fotografar tudo, a gente não tinha essas coisas. Eu tinha um bebê de 3 meses, um outro de 2 aninhos. Era uma vida, aquilo parecia que não ia mudar. E quando eu olho, eu sempre dou o nome do médico, que foi até, que era o professor, o que acompanhava tudo de cirurgia plástica, Dr. Valdemar Mano Santos, não sei se ele está vivo ainda. Ele olhou e ele veio e disse para mim, e ele recebeu Jesus, depois ele foi, quando eu estava com a igreja, ele foi na minha igreja, na sede de São José do Rio Preto, e eu pude falar com ele. Ele foi até lá falar comigo depois. Naquela época eu nem pensava, eu mal conhecia, eu não conhecia nem os livros da Bíblia. Mais tarde, alguém falou que eu tinha me tornado pastor, e que eu estava pregando o Evangelho, e ele se lembrou de quem era, da pessoa. Por quê? Porque ele veio falar comigo sobre aquilo, que eu tinha que aceitar a perda do dedo, de um dos dedos. E eu falei com muita força para ele: doutor, o senhor está fazendo o seu trabalho, mas eu não vou perder meu dedo. Eu não vou perder. Deus não vai deixar isso acontecer comigo. Ele não vai. Ele não vai deixar. E ele não deixou. Se todo mundo dissesse exatamente isso, não, meu Deus não vai me deixar sozinho. Ele não vai me deixar perecer, ele não vai me deixar. Não, ele não vai. Não, ele não vai. Pronto. Essa é a minha fé. Acabou. Não vai. Enfim. E eu não perdi mesmo. E eu não fiquei com deformidade, eu não fiquei com nada. Como pode? Como pode? É Deus. São milagres. Meu Deus, quantos milagres. Milagres. E milagres. Você não pode duvidar de Deus. Deus nunca falhou. Ele ergueu Jefité e colocou o filho da prostituta como cabeça. Deus vai te restituir, vai te colocar por cabeça.
Pessoas que te humilharam vão se humilhar diante de você. Vão querer você de volta. Você vai ver a mesma história de Jefté se repete hoje. Deus não mudou. Ele colocou Jefté por cabeça e ele vai colocar muitos por cabeça. Às vezes as pessoas dizem, elas pensam porque algo dá errado, o plano, o projeto de Deus não vai se cumprir. Esse é um acontecimento que mostra que, ainda que a própria pessoa, se no último momento ela ainda se volta para o Senhor, e até Deus é capaz de usar aquela mesma pessoa, e o plano e a obra dele, aquilo que ele havia planejado não é frustrado. É muito interessante essa passagem de Juízes 13:5. Aqui eu vou ler essa primeira parte que diz assim, ó, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E aí vamos para Juízes 16. Os líderes no 23. Os líderes, guarda isso, líderes dos filisteus se reuniram. Bom, então, Deus já falou, vai esmagar a Síria, deu vitória sobre os amonitas, e aqui está falando de filisteu. Então, você vê que de tempo em tempo tem um tipo de inimigo na cola daquele que é de Deus. E não importa, o fim é o mesmo, derrota. O fim é o mesmo, fracasso. O diabo, não importa quem, você não precisa mais dar nomes a pessoas. Ah, essa pessoa se levantou contra mim. Não dê nomes às pessoas. Não precisa perder tempo com isso. O diabo, de tempo em tempo, ele usa numa área, ele usa em outra área, ele usa em outra hora, ele usou a Síria, olha, ele usou os amonitas, ora ele usou os filisteus, ora ele usou os amalequitas, cada hora ele usou um. Em cada tempo ele usou um. Mas se você observar dentro da palavra de Deus, todos foram derrotados. Então, durante a sua caminhada com Deus, sempre um inimigo diferente vai se levantar. Seja na sua saúde, na família, no financeiro, em alguma coisa, numa injustiça, sempre vai levantar alguma coisa. Só que o Deus é o mesmo. O inimigo muda. Quer dizer, o diabo é o mesmo. Mas ele usa de situações diferentes. Ora ele usa dos assírios, ora ele usa dos amonitas, ora ele usa dos filisteus, dos amalequitas, dos moabitas, dos meunitas, dos edomitas. Cada hora ele usa um. Mas qual o fim desse? Dos inimigos do povo de Deus? Sempre derrota. O povo de Deus sempre vence. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória. É triste, né, um sujeito comemorar vitória antes da hora. Contar com o ovo dentro da galinha. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Bom, entregou? Diz eles que sim. Não foi Dagom que entregou. Foi a desobediência de Saul, de Sansão. Estou com Saul, que só prego Saul. Saul hoje é Sansão. Sansão, criatura. Saul ficou hoje, deu uma trégua. Quando o povo viu, louvou o seu Deus, olha aqui, louvou Dagom. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Bom, até que falou bem, né? Falou bem dele, ó, devastava, multiplicava os mortos. Então, era uma grande vitória para eles e que eles atribuíam a Dagom. E eles estavam no templo de quem? Diga, de Dagom. Eles estavam no templo de Dagom. Com o coração cheio de alegria, uma felicidade, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Quando o puseram entre as
Quando o puseram entre as duas colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Os homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano, lembra-te de mim. É muito interessante isso aqui, porque lá atrás, a mãe dele era estéril, serviu o Senhor, não tinha filhos, e o anjo apareceu e disse: você vai ter um filho, ele vai ser um nazireu, e ele vai dar início à libertação de Israel das mãos dos filisteus. Bom, Deus deu aquela grande vitória, nasceu Sansão, e Sansão era poderoso, era forte, e foi acabando com os filisteus, e fez uma obra extraordinária. Mas Sansão tinha um vício severo, ele tinha uma fraqueza severa por mulheres, e ele foi brincando com o pecado, até que deitou-se no colo da Dalila, e a sua força foi removida pelo inimigo. Foi capturado pelos filisteus por culpa dele. Teve seus olhos furados. Foi preso e girava um moinho na prisão. E ali na prisão, cego, ele viu a vida dele devastada. Imagina o quanto esse homem não se arrependeu, não chorou, não falou com Deus. E agora, um dia de festa, no templo de Dagon, estavam oferecendo suas ofertas a Dagon, porque o Dagon havia, na visão deles, entregado Sansão nas mãos deles, mas não foi. E Deus é um Deus que eu quero mostrar isso para você aqui, até um homem quebrado como esse, quebrado espiritualmente, quebrado fisicamente, de todas as formas. Quando se lembra de Deus, com o coração rasgado, Deus ainda pode usar essa pessoa, mas os planos de Deus não são frustrados. Ele não disse que ele ia iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus? A palavra de Deus se cumpre. Não importa. Ela sempre vai se cumprir. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus tem uma obra com uma pessoa, em uma situação, o diabo pode se levantar. E o diabo estava triunfando através dos filisteus no templo de Dagon, porque a arma tão forte de Deus havia fracassado. Até então eles estavam cantando o hino da vitória, porque eles tinham certeza que Israel tinha fracassado. O diabo certamente, usando eles, era para atacar o próprio Deus, dizendo: está aí, você levantou esse aí para libertar Israel, mas eu derrubei, eu seduzi através de mulheres, era o vício dele, e ele me obedeceu mais do que a você. É assim que o diabo faz. Está vendo, Deus? Sansão me obedeceu mais do que a você. Ele gostou mais das minhas ofertas do que te obedecer. Então, para todo mundo, estava definida a situação. Diga: definida a situação. Isso. Para todo mundo estava definido. Estamos no templo de Dagon, num dia de festa, ele nos entregou Sansão. Israel perdeu, Deus perdeu, todo mundo perdeu, Sansão perdeu, e nós vencemos e Dagon venceu. Agora Sansão é um cego. Sansão gira um moinho, está na prisão, mas ele é trazido para diverti-los. E é certo que o Espírito Santo colocou algo dentro dele, e ele falou para o menino: me coloca entre as duas colunas principais do templo.
Me coloca entre as duas colunas principais do templo. Quem ri por último, ri melhor. Vamos ver como é que termina essa situação? É exatamente isso. Eu acredito que Deus é exatamente isso que diz: ei, 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 não terminou ainda. Não terminou ainda. Vocês estão festejando muito cedo. Ah, mas já era uma grande vitória. Era. Eles derrotaram o juiz de Israel. Mas o tempo vai mudando as coisas. E eles só conseguiram aquilo por causa do caráter do Sansão. Foi culpa do Sansão, não foi culpa de Deus. Mas Deus não fracassa. Você está entendendo isso? Deus não perde. Me coloca entre as duas colunas. Lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez. Só mais uma vez. O Senhor me chamou para eu libertar Israel das mãos dos filisteus. Me dá força mais uma vez. Todas as lideranças dos filisteus, todas, eu li para você, todas as lideranças, não ficou uma de fora, todas estavam no templo de Dagom. As lideranças, os sacerdotes, todo o povo. Então, tudo que fortalecia o povo filisteu estava dentro do templo de Dagom. Dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse, imagina o grito do Sansão, naquele momento, e era tarde demais para os filisteus. Que morra eu com os filisteus! Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, diga comigo, assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Quem é que foi derrotado então? O diabo, os filisteus, Dagom. Dagom era tão forte que não pôde defender nem o seu próprio templo. No final, eles acharam que havia acabado, não havia acabado. No final, Sansão matou mais do que em toda a sua vida. E a palavra de Deus se cumpriu. Ele iniciou o processo de libertação das mãos dos filisteus, porque a partir daquele momento Israel se fortaleceu, os filisteus enfraqueceu, e Deus pôde continuar a sua obra. Sansão deu lugar ao fracasso, mas no último instante, quando caiu em si, ele ainda pôde ser usado para uma grande obra, mas a obra de Deus foi finalizada como tinha que ser. Sim, Sansão não tinha que ter terminado assim, não era para ter sido assim, um homem quebrado, envergonhado, destruído, mas essa foi a escolha dele. Todavia, quando ele se lembrou de Deus, Deus ainda pode usá-lo para algo muito grande. Envergonhou o diabo, envergonhou os inimigos, e o nome do Senhor cresceu, e o povo de Deus cresceu. Isso não é forte? Isso não te levanta? Meu Deus, é muito forte. Ah, não, você tem que estar, oh, meu pai, está bom demais isso aqui. Essa palavra é boa demais. É muito boa, é uma palavra muito forte. Uau, que presente que Deus está nos dando. Ah, eu lamento. As pessoas que poderiam estar recebendo isso e não estão, é muito forte. Deus está fazendo algo estrondoso aqui hoje. Alguém está aí cantando o hino da vitória. Eu já venci, eu já venci, eu já venci. E Deus está dizendo, não venceu não, não venceu não, não venceu não. Não terminou, não terminou, não terminou. Talvez você está aí e está indo olhando, acabou. E Deus está dizendo, não acabou não.
acabou. Não. Não acabou, não. Ainda há muito para acontecer. Deus ainda vai fazer. Isso aqui foi uma reviravolta. Olha o que Deus fez. De repente os filisteus estavam lá em cima. De repente os filisteus estavam debaixo de entulhos. No momento, estavam em glória, triunfando. Agora, cadê? Ui, não está cantando? Silenciou. Silenciou. Deus vai silenciar os inimigos nas trevas. Deus vai silenciar os inimigos nas trevas. Diga, Deus vai silenciar os inimigos nas trevas. Diga, Deus vai silenciar o diabo. Deus vai silenciar os inimigos nas trevas. É a palavra de Deus. Coloque-se em pé para que eu leia essa última mensagem e você possa ir embora transbordando do poder de Deus. Em Eclesiastes 3:1. Na Almeida diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Na NVI eu continuo: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há um tempo para todas as coisas na vida. Todos nós já vivemos fases e fases. Há tempo para tudo nessa vida. E se você crê no que eu vou dizer a você, que eu ouvi hoje ainda do Espírito Santo, independente do lugar em que você está ou que estamos, esse é o nosso tempo. Esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. É tempo de vitória. É tempo de honra. É tempo de um novo tempo. Deus vai nos levar para um novo tempo. É tempo de vivermos um novo tempo. Um tempo de colheitas grandiosas pelo que temos plantado. Um tempo de honra. Um tempo de conquistas diferenciadas. Um tempo de um poder extraordinário. Diga, esse é o meu tempo. Esse é o nosso tempo. É o nosso tempo. Nem todos têm plantado para viver isso, mas muitos têm plantado. E eu acredito que você tem plantado. Com batalhas, tem resistido. Você vai colher coisas estrondosas em Deus, pode acreditar. É tempo de entrarmos num novo tempo. E é um tempo de honra. É um tempo de glória. É um tempo de vitórias. O Deus que trabalha com justiça e equidade. Ele tem nos levado a construir a nossa casa nesse alicerce forte. E todo o resto são barracos de mentira. E uma chuva de pedras, vai derrubar os barracos da mentira. E uma enchente vai levar embora todo o entulho. Não tema nada. Não tema absolutamente nada. Quando passares pelas águas, estarei contigo, elas não vão te encobrir. Quando pelo fogo, a chama não vai arder em você. Deus abriu um caminho no mar, e Israel passou em seco. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha aquecida 7 vezes. Nem cheiro de fumaça havia neles, nem chamuscado no cabelo. Você não precisa temer nada.
Isaac, em um ano, numa terra estranha, seca, a Bíblia diz que ele enriqueceu. Ele se tornou riquíssimo em um ano, simplesmente porque ele obedeceu a Deus e ficou onde ele tinha que ficar, porque Deus mandou e plantou naquela terra. Quando uma pessoa obedece a Deus, Deus opera o inusitado, aquilo que é fora do comum. Ele opera o impossível. Então você pode esperar pelo impossível, esperar pela grandeza de Deus, porque Deus nos leva para um outro tempo, um tempo diferente. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que Deus tem nos trabalhado para algo grande, de tempos em tempos. Ele busca pessoas que Ele possa erguer. E quando Ele encontra condições no coração de uma pessoa, Ele ergue, Ele usa, Ele confia coisas, Ele faz coisas grandes. Você recebeu um presente de Deus, uma palavra estrondosa. Nós entramos num tempo, num novo tempo. E eu creio nisso. Espere por vitórias, por boas novas, por boas notícias. Sempre teremos guerras e batalhas, mas nenhum fracasso. Como eu disse, de tempos em tempos, seja a Síria, seja os filisteus, seja os amonitas, seja lá quem for, de tempos em tempos o diabo levanta alguma coisa, mas o que Deus quer que você saiba é que você pode vencer qualquer um deles. O Deus é o mesmo, a força é a mesma. Tudo que você tem que fazer é crer e crer. Levante a sua mão ao céu e toma posse de tudo isso, porque hoje Deus liberou algo muito forte para nós. Entramos num tempo de um novo tempo. Aleluia. Toma posse de tudo que Deus tem com você, tudo que você crê e muito mais, porque muito do que Deus vai fazer por você, você não pode imaginar. Mente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nem imaginou o que Deus tem preparado para os seus. Eu não consigo dimensionar o que Deus tem preparado para mim e para o povo que Deus tem me dado para cuidar. Deus tem coisas estrondosas para fazer, e Ele vai fazer. Esse é o nosso tempo. E não adianta o diabo rugir, bramar, se desesperar, ou muitas vezes está como os filisteus, já cantando o hino da vitória, quando não havia terminado. Deus lá do céu certamente estava dizendo: ei, 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 ainda não terminou, essa história não terminou, ainda não acabou. É isso que você tem que dizer agora. Eu não sei o que você está vivendo, mas é hora de você dizer para o diabo: diabo, ainda não acabou. Será que você, com a sua mão erguida, pode falar com toda a força: diabo, ainda não acabou? Ainda não acabou, ainda não terminou. Não terminou. Vamos, invoca a Deus, possua, creia, usa da fé. Creia no impossível, creia no impossível, creia no Deus que não falha. Deus não falha com o seu povo, Deus nunca falhou, Deus não vai falhar agora. Deus está conosco, a vitória é nossa, a vitória é sua. Levante-se com força, fale com Deus com toda a força. Eu estou tomando posse da minha restituição, da minha restauração, da minha renovação. Oh meu Deus, eu estou tomando posse de coisas novas, milagrosas, transformadoras. Eu tomo posse da tua operação agora. Eu tomo posse dos livramentos, da cura, das libertações, das mudanças. Eu tomo
eu sei que está comigo. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo, meu Deus. E onde tiver ainda uma incredulidade, um pensamento contrário, uma dúvida, que seja arrancada da vida dessa pessoa, e que cada um seja tomado pela fé. Ó meu Deus, dá esse espírito da fé, esse poder, essa convicção, essa certeza, que essa pessoa tenha certeza que o Senhor vai restaurar a vida dela, renovar a vida dela, restituir, que o Senhor vai levantá-la, que o Senhor vai mudar radicalmente. É um novo tempo, é o tempo de um novo tempo, que ela creia nisso. Eu vou mudar isso aí, eu tenho certeza que Deus está falando algo agora. Eu vou mudar isso aí. Talvez você vive algo impossível, eu vou mudar. Deus está entregando algo forte, eu vou mudar. Eu vou mudar isso aí. Eu estou mudando isso aí agora. Eu vou mudar. Deus vai mudar coisas. Deus vai mudar. Tem coisa que parece que já estava definida, como no caso do Sansão. Estava definido, não estava. Deus ainda tinha algo glorioso. Deus não perde guerras. Deus nunca perdeu. Ele não vai perder na última hora. Houve uma reviravolta, e Sansão matou mais na sua morte do que em vida. Uau! Deus é um Deus de vitória. Ele é um Deus de poder. Senhor, vai fazendo a obra na vida dessa pessoa e vai levantando cada um agora com poder. Vai mudando radicalmente cada área da vida de cada um, cada situação, cada questão. Vai mudando agora, vai transformando, vai restaurando, restituindo, vai jogando por terra as barreiras. Joga o diabo, meu Deus, por terra, que ele vai para debaixo dos pés de cada um. Vai erguendo essa pessoa, promovendo, restaurando. Oh, meu Deus, muda, coloca por cabeça, honra, muda radicalmente. Abre as portas para ela, vai respondendo, dá a resposta que ela está pedindo, materializa a vitória. Meu Deus, faça um rebuliço, muda radicalmente. Senhor, que haja uma reviravolta na vida dela. Meu Deus, traga à existência o que não existe. Responda as orações, responda, vai respondendo agora e vai mudando a vida de cada um aqui agora. Muda, meu Deus. Eu sei que hoje é um dia especial, um dia de milagres, um dia de milagres, um dia poderoso. Vai tomando posse do seu milagre, de um novo tempo, de vitórias. E você tem que dizer isso para Deus: Senhor, eu recebo, e eu vou continuar plantando, e eu vou continuar seguindo, e eu não vou duvidar. E eu vou crer que cada dia eu vou ver a sua glória. Cada dia o Senhor vai agir na minha vida. E eu vou enfrentar o que for necessário. Eu não vou me curvar diante da Síria, dos filisteus, dos amonitas, seja lá qual for o inimigo. Eu vou continuar lutando, porque eu sei que o Senhor está comigo. Uma porta grande e eficaz já foi aberta. O Senhor já falou isso comigo. Eu posso passar por coisas, mas eu terei vitória. É tempo de vitória para mim. Eu vou esperar por vitórias. O Senhor vai me promover, o Senhor vai me colocar por cabeça, como diz a palavra: tudo que eu fizer prosperará, eu terei para emprestar. Oh Deus, eu vou permanecer. É isso que você tem que dizer. Eu sei que eu vou permanecer vencendo, permanecer vencendo. Eu vou permanecer vencendo. Eu venci até agora e vou permanecer vencendo. Eu vou permanecer vencendo. Eu sempre venci, sempre vou vencer, vou continuar vencendo. É vitória, é isso que você vai dizer. Eu sempre venci, eu vou permanecer vencendo. Eu vou permanecer vencendo. Você tem que dizer isso para o mundo espiritual: eu creio, eu vou permanecer vencendo. Vamos, levante a sua mão bem forte e diga isso: eu vou permanecer vencendo. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Sim, eu vou permanecer. A vitória é minha. Deus está comigo. Eu continuarei vencendo. A presença de Deus é real na minha vida. E eu possuo tudo o que Ele falou. Esse é o meu tempo. E eu tomo posse desse tempo. É a minha hora. E eu tomo posse disso.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você volte só um pouquinho para o seu coração, a mão, e que você lembre a Deus o que você projetou para esse ano. Mas eu não sei se você foi muito ousado. Então eu quero convidar você a ser um pouquinho mais ousado. E que você fala, olha Deus, eu projetei isso, isso e isso. Mas eu vou ser mais ousado agora. Eu quero apresentar mais isso e isso para o Senhor. Olha, Senhor. Eu quero a minha saúde perfeita. Mental, emocional, física e espiritual. Eu quero a minha família toda salva e poderosamente abençoada. Ó Senhor, vai falando para Deus. Eu quero a minha vida financeira sólida. Eu quero ter para emprestar como está escrito. Eu quero ter com abundância. Ó Senhor, eu quero a minha casa própria. Ó Senhor, eu tenho a minha casa própria, mas eu quero uma casa maior. Um apartamento maior. Senhor, eu quero o meu carro. Eu tenho o meu carro, mas eu quero ainda o melhor. Eu quero um para minha esposa, eu quero para o meu filho. Eu vou falar um pouco mais, eu quero mais. Senhor, eu quero que o meu salário dobre. Triplique. Senhor, eu quero X. Eu quero atingir isso de rendimentos. Senhor, eu quero uma carteira de clientes. Eu quero que a minha carteira de clientes seja aumentada. Eu quero que seja aumentada em tantos %. Senhor, eu quero honra. Eu quero restituição. Eu perdi isso, 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 mas agora eu falo com o Senhor, me restitui nisso, nisso, nisso. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, eu quero ir para um outro nível espiritual. O nível espiritual que eu estou não está bom, eu quero ir para um outro nível. Eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não te conheço. Senhor, eu quero uma mudança radical na minha vida. E eu confio no Senhor. E eu vou continuar plantando a boa semente. Eu sei que está comigo. E eu vou prosseguir. E eu sei que eu vou permanecer vencendo. Eu saio dessa reunião diferente. E eu não serei mais o mesmo. Todos os dias da minha vida eu vou dar condições para o Senhor fazer tudo o que quer fazer comigo. Eu vou dar condições para o Senhor me erguer, me promover e me honrar. Porque eu quero muito. E eu estou aberta a pagar o preço. Para ir longe. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Obrigada, meu Deus. Porque eu sei que está comigo. Eu creio no Deus do impossível. E nada temerei. Eu não tenho que temer. Porque o Senhor está comigo. Amém. Amém, amém.